Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur e eu vim aqui comentar um pouco sobre a prova de Física do Enem 2022 dentro da prova de Ciências da Natureza. Então, gente, de maneira geral, a prova de Física, ela apresentou assuntos que são comuns à prova do Enem, ou seja, a distribuição dos assuntos dentro da prova se manteve como esperado. A gente teve um pouco menos de ondulatória, já que uma das questões de ondulatória era muito mais uma questão de cinemática, e a gente teve também nessa prova o retorno de fenômenos ondulatórios. A distribuição dos conteúdos, sim, se manteve parecida, mas essa prova se assemelhou um pouco mais a alguns vestibulares que a gente conhece ao longo do país, certo? Por quê? Porque é uma prova que fugiu um pouco da perspectiva do Enem no sentido de apresentar uma situação-problema vinculada ao dia a dia do participante, do estudante, certo? Eu vou resolver para vocês algumas questões e já comentar um pouco em cima disso. Pode ser? Eu estou aqui com uma prova em mãos e eu queria comentar com vocês aqui algumas questõezinhas. Vamos começar por uma que deu um pouco de confusão com o pessoal, porque ela vai gerar uma confusão se você não estiver muito atento, certo? Vamos lá, ó. Questão aqui do buraco negro, certo? Essa aqui é uma prova cinza. A questão do buraco negro fala assim, ó. O buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada na superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Agora vem a situação, ó. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km, apenas 3 km. E a pergunta é, após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? Então, gente, vamos lembrar que o movimento dos planetas no Sistema Solar está diretamente ligado à força gravitacional. E a gente sabe qual é a expressão da força gravitacional. Força gravitacional é igual a constante universal vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Agora, muita atenção, né? A prova do Enem diz que a massa que normalmente a gente usa, a massa solar, vai se manter a mesma. Ou seja, o buraco negro que aparecer, a massa do buraco negro vai ser igual à massa do Sol. Então a nossa atração gravitacional não se altera, certo? Ou seja, dessa forma, a atração gravitacional se mantém igual. Logo, a gente não tem uma alteração no cenário. É claro, fica aqui a crítica, a questão que essa situação, problema, ela não é algo relacionado ao cotidiano. Ela não é algo que vai acontecer. Trocar instantaneamente o Sol por um buraco negro, sendo que o Sol nem no seu ciclo estelar vai se tornar um buraco negro, pode deixar algo muito distante da perspectiva do estudante. A sacada, a pegadinha aqui é justamente perceber que o buraco negro que magicamente apareceu tem a mesma massa solar. Logo, as órbitas dos planetas, a pergunta, ó, o que aconteceria aos planetas se manteriam com suas órbitas inalteradas. Ou seja, é uma questão que demanda um conhecimento que o aluno que acompanha a prova do Enem tem, sobre gravitação, sobre força gravitacional, perfeito, mas não apresenta uma situação, um problema dentro da vivência do estudante, certo? Mas é claro que a gente teve também questões nessa prova
que se assemelham muito ao que a gente está acostumado com a prova do Enem, incluindo o retorno da questão que eu tanto adoro e gerou aqui, ó, essa carequinha, que é a questão de fenômeno ondulatório. Sim, a questão da luz engarrafada, que fala que em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa. Olha o texto dizendo, dando dica aqui, ó, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Aqui a gente tem o desenho da luz, o inventor, e a gente vê, ó, que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada. E a gente cai na nossa famosa questão de fenômenos ondulatórios. E aqui vale a pena a gente notar que o próprio texto já dá uma dica, ó. O buraco com diâmetro igual ao da garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então já descarta de cara para a gente a possibilidade da difração, que poderia gerar dúvida no estudante, certo? Agora, o que a gente tem realmente nesse caso? A gente tem a luz que vem da atmosfera e penetra nessa solução dentro da garrafa. Ao mudar de meio, ela sofre desvio. E esse desvio pode causar o espalhamento, esse espalhamento da luz dentro da garrafa. Então essa troca de meio nos faz lembrar da refração alternativa E. Essa sim, uma questão mais tradicional, digamos assim, da prova do Enem. Mas como eu comentei com vocês, algumas questões podem ter parecido de forma um pouco mais tradicional, digamos assim, e uma delas foi essa questão aqui, ó, a questão da muleta. A questão da muleta fala sobre a aplicação de força a uma muleta. E a gente precisa fazer o chamado diagrama de forças, identificando a força F, a força peso, a normal e a força de atrito estático. Ou seja, gente, essa questão aqui, ela trabalha diretamente em desenhar um diagrama de forças em um corpo extenso, certo? Algo que é mais comum nas provas de vestibular e menos comum nas questões de Enem. Por quê? Por mais que seja contextualizado esse conhecimento, falando da tribologia, a gente tem, no fim das contas, um esquema, a representação das forças atuantes. Quando a gente olha para as forças atuantes, a gente marca a alternativa E, que mantém a força aplicada paralela à muleta, a força peso aparecendo no centro de massa, e esse vetor de força pode ser mostrado aqui, e ele é decomposto em 2 partes. Um que vai gerar normal no ponto de contato e outro do arrasto que gera a força de atrito estático. Certo? 3 questõezinhas da prova que mostram para vocês como essa prova foi, de certa forma, difícil, muito por fugir um pouco do projeto de questão que a gente está acostumado na prova do Enem. Os assuntos os mesmos, o jeito de mostrar um conteúdo talvez um pouco diferente do que o estudante estava acostumado. Certo? Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. A gente se vê, bons estudos e até a próxima.